Existe uma memória sua que você tem absoluta certeza de que aconteceu. Você consegue visualizar o ambiente, sentir o que sentiu, talvez até lembrar do cheiro ou da luz daquele momento. E essa memória, tão vívida e tão sua, pode nunca ter existido fora da sua própria mente. A ciência da memória passou décadas sendo ignorada porque suas conclusões eram incômodas demais. Pesquisadores que tentavam questionar a confiabilidade das lembranças humanas enfrentavam resistência, porque aceitar que a memória falha significa aceitar que a identidade também pode falhar. Em 1974, a psicóloga Elizabeth Loftus começou uma série de experimentos que mudariam para sempre a forma como a ciência entende a memória humana. Seu ponto de partida era deceptivamente simples. Ela queria saber se palavras podiam alterar lembranças. O que ela descobriu foi muito além disso. Loftus filmou um acidente de carro simples e exibiu o vídeo para grupos diferentes de voluntários. Depois fez uma pergunta aparentemente inocente sobre a velocidade dos veículos. Mas para cada grupo, ela usava uma palavra diferente para descrever o impacto. E essa única variação mudou completamente o que as pessoas lembravam de ter visto. O grupo que ouviu a palavra destruíram estimou velocidades muito mais altas do que o grupo que ouviu tocaram. Uma semana depois, quando questionada sobre detalhes que não existiam no vídeo original, como vidros quebrados, as pessoas do grupo destruíram afirmaram tê-los visto com frequência significativamente maior. Uma única palavra inserida em uma pergunta alterou a memória visual de adultos saudáveis e inteligentes. Eles não estavam mentindo. Eles genuinamente acreditavam no que lembravam. E essa é exatamente a parte que torna a descoberta tão perturbadora. Encorajada pelos resultados, Loftus foi além. Ela queria saber se era possível não apenas distorcer uma memória existente, mas criar do zero uma memória completamente falsa, de um evento que nunca havia acontecido na vida de uma pessoa. Com a ajuda de familiares dos participantes, ela construiu descrições detalhadas de um evento inventado. Uma criança se perdendo em um shopping center, sendo ajudada por um estranho gentil e reencontrada pelos pais horas depois. Esse evento nunca havia acontecido, mas após algumas sessões de sugestão, os participantes começaram a lembrar dele. Não apenas lembravam, eles descreviam o episódio com riqueza de detalhes, emoções específicas e características físicas do estranho que os havia ajudado. Algumas pessoas chegaram a elaborar elementos que nem constavam na sugestão original, enriquecendo a memória falsa com camadas completamente autônomas. A mente não estava fabricando ficção por prazer, ela estava fazendo exatamente aquilo para o qual foi projetada ao longo de milênios de evolução: preencher lacunas com o que parece coerente, conectar fragmentos soltos em narrativas que façam sentido. O problema é que esse processo não distingue entre real e plausível. Cada vez que você acessa uma memória, você não está abrindo um arquivo preservado. Você está reconstruindo ativamente uma experiência passada usando fragmentos reais, misturados com inferências, expectativas e o que você sabe hoje. E toda reconstrução modifica levemente o original, tornando a próxima recordação um pouco diferente da anterior. Isso significa que a memória mais preciosa que você tem, aquela que define quem você é, aquela que você contou tantas vezes, já não é a memória original. É uma cópia de uma cópia de uma cópia, cada versão levemente alterada pelas emoções, crenças e experiências que você acumulou entre uma recordação e outra. A parte mais desconcertante dos estudos de Loftus não era a facilidade com que memórias falsas eram criadas, era o que acontecia quando os participantes eram confrontados com a verdade. Quando informados que o evento nunca havia acontecido, muitos simplesmente não acreditavam. Alguns ficavam irritados. Alguns insistiam que a pesquisadora estava errada. A memória falsa havia se fundido com a identidade da pessoa de forma tão completa que questioná-la parecia uma ameaça existencial. Porque nós não temos memórias da forma como temos objetos. Nós somos feitos de memórias. E quando uma delas é retirada, algo da pessoa também some junto. Outros pesquisadores expandiram o trabalho de Loftus em direções ainda mais perturbadoras. Estudos conduzidos nas décadas seguintes demonstraram que memórias traumáticas, aquelas que deveriam estar gravadas com mais força, são paradoxalmente as mais vulneráveis à distorção e à sugestão externa.
O estresse intenso libera hormônios que alteram a forma como o hipocampo consolida informações. Em vez de preservar a memória com mais fidelidade, o estresse extremo torna a mente mais receptiva a sugestões posteriores, mais maleável, mais aberta a ser reescrita por narrativas que chegam depois do evento. Esse fenômeno colocou em xeque décadas inteiras de processos judiciais construídos sobre testemunhos de vítimas que sobreviveram a crimes violentos, que acreditavam profundamente e genuinamente no que lembravam, podiam ter memórias significativamente alteradas pelos interrogatórios, pelas perguntas dos investigadores, pelas narrativas que circulavam depois do evento. A revisão de condenações baseadas em testemunhos oculares revelou um padrão consistente. Em casos onde provas de DNA foram posteriormente analisadas, uma proporção significativa das condenações havia sido sustentada por memórias que os depoentes acreditavam serem absolutamente precisas. A mente não mentiu, ela estava errada com total convicção. Mas o impacto mais profundo dessa ciência não está nos tribunais, está no modo como você entende a história que conta sobre si mesmo. Cada narrativa autobiográfica, cada versão de quem você é, de onde veio, do que viveu, passou por tantas edições que a versão original, se é que alguma vez existiu com clareza, provavelmente é irrecuperável. E isso, contraintuitivamente, não é uma tragédia. Uma mente que não consegue reescrever o passado fica aprisionada nele, incapaz de se adaptar, de crescer, de integrar novas perspectivas às experiências antigas. A plasticidade da memória é o que permite que você seja uma pessoa diferente hoje do que era há 10 anos. Mas existe um ponto preciso onde a plasticidade da memória deixa de ser proteção e se torna vulnerabilidade. E esse ponto é explorado com consistência por pessoas que compreendem como a mente humana funciona, desde interrogadores treinados até parceiros abusivos, passando por estrategistas de comunicação e líderes de grupos fechados. A técnica mais documentada chama-se contaminação de memória e funciona de forma simples e devastadora. Quando alguém repete uma versão distorcida de um evento compartilhado com insistência e confiança suficientes, a mente do outro começa a incorporar elementos dessa versão à própria memória. Não por fraqueza, por design. Em relacionamentos com dinâmicas abusivas de poder, esse mecanismo é usado de forma sistemática. A pessoa começa a duvidar de suas próprias lembranças, a aceitar versões dos eventos que contradizem sua experiência original, a construir uma narrativa de si mesma que foi escrita por outra pessoa. A memória se torna um território ocupado. Experimentos de psicologia social demonstraram que a simples exposição repetida a afirmações falsas sobre eventos passados aumenta significativamente a probabilidade das pessoas incorporarem esses elementos às suas memórias. Quanto mais familiar uma informação falsa se torna, mais o cérebro a trata como verdadeira. É o que os pesquisadores chamam de ilusão de verdade. A publicidade moderna compreendeu isso muito antes da neurociência ter vocabulário para explicar. Quando você é exposto suficientes vezes a imagens de momentos felizes associadas a uma marca, seu cérebro começa a construir uma memória emocional de pertencimento e satisfação que nunca foi real, mas que orienta suas escolhas como se fosse. O que fazer diante disso tudo? A ciência não oferece uma solução simples e desconfie de quem afirmar que oferece. O que a pesquisa sobre memória nos dá é algo mais valioso do que uma técnica, é a humildade epistêmica, a capacidade de sustentar sua própria história com firmeza e ao mesmo tempo com abertura para a revisão. Saber que sua memória é falível não enfraquece quem você é. Ao contrário, permite que você se relacione com sua própria história com uma honestidade que a certeza cega jamais permitiria. Você pode honrar o que viveu sem exigir que sua versão dos eventos seja a única versão válida ou a mais precisa. E talvez a pergunta mais importante que você possa fazer sobre qualquer memória sua seja não isso aconteceu exatamente assim, mas sim por que eu me lembro exatamente assim. Porque a resposta a essa segunda pergunta revela algo muito mais precioso do que um fato. Revela quem você se tornou.